Suas mãos, querido, e adore ao Senhor com as suas palmas, amém? Aleluia! Obrigado, Jesus. Nós te amamos, essas palmas são para te amar, são para te louvar. O nosso corpo é teu, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, querido. Pode se assentar, glorificando e exaltando a Jesus. É um prazer ter todos vocês aqui, amém? Obrigado pela sua presença. Nós amamos conhecer vocês e sem mais delongas, já gostaríamos de ouvir o Gideon. Tens liberdade aqui, meu amigo. Irmãos, Salmo 132, e depois eu vou conectar isso a João 14, amém? Espírito Santo, nosso professor. Oh Espírito Santo, Senhor, dá ordem aos seus anjos, eles fiquem à vontade no nosso meio. Espíritos ministradores, visita o pastor Gonçalves lá no hospital. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir falar de um milagre. Em nome de Jesus, ser com eles, teu anjo de cura. Esteja com os irmãos que precisam de cura. Em nome de Jesus, Pai. Eu estou sentindo que esse final de semana vai ser Aleluia. Irmão, se eu fosse você, não perdia o que vai acontecer esse final de semana. Amém? Eu estou preparando vocês para algo que vai acontecer domingo pela manhã. O seminário, o Igor anda comigo há um tempão. Quantos anos, Igor? 5 anos já? Maluco, parece que tem 20. A gente é muito parceiro. O Igor tem todos comigo. A gente já viveu cada experiência e a gente contar, as pessoas não acreditam nas viagens. E todo seminário é mais poderoso que o outro. Eu ministro esse seminário há muitos anos, filhos do seu amor, mas nunca é igual, nunca é igual. Eu prego, às vezes a mesma palavra, o Espírito leva para outra direção. É totalmente guiado pelo Espírito do negócio aqui. Não há nada forçado aqui, amém? É forte, irmãos. É forte. Então, o que nós vamos viver esse final de semana é uma construção, amém? Eu quero construir algo com vocês. Há muitos anos atrás, já começou o anjo vindo aí. Há muitos anos atrás, quando eu recebi uma palavra profética sobre a minha vida, de um profeta que foi muito conhecido aqui no Brasil, nem vou citar o nome dele. E ele me entregou uma palavra, ele me viu no meu encontro com Deus, eu estava apaixonado, eu recebi a minha primeira canção na época. Essa canção espalhou, foi parar na rádio lá no Rio de Janeiro. Aí, aliás, aqui em São Paulo também cantou muito na época. Não sei se vocês lembram, não que seja tudo novinho, já sou velho. A música falava assim: sou do meu amado e ele é meu, a minha alma anseia por ti. Eu sou o autor dessa música, eu e minha esposa. E aí, nesta época, esse profeta me encontrou e me deu uma palavra. Depois eu recebi de outra profetisa. E ela falou assim: você tem um coração de Davi, Deus está te dando o coração de Davi. Lógico que eu não vou falar sobre o coração de Davi essa noite, mas eu não entendi nada que ele falou. Eu sabia de Davi que matou o gigante. Eu era novo, né? Eu não sabia muito de Bíblia, assim, não tinha uma base teológica e tal. E aí, toda vez que eu via alguém falando sobre Davi, sobre o coração de Davi, sempre falava que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque na hora de se arrepender, ele agiu de forma diferente do rei Saul. Certo? Só que um dia não, há pouco tempo atrás, o Senhor começou a me lembrar de Davi. E eu já li a história de Davi várias vezes, e eu sou apaixonado por Davi. Davi é uma representação simbólica, profética, de Jesus reinando na terra. Tem noção disso? O tabernáculo de Moisés, por exemplo, tinha um véu. Não podia entrar no Antigo Testamento, não podia entrar naquele lugar de qualquer jeito. Só o sumo sacerdote. E no tabernáculo de Davi, não tinha véu. Mas Jesus não tinha morrido na cruz. Tinha sim. Só que profeticamente, porque ele morreu antes da fundação do mundo. O que Davi representava? A geração de Davi profetizava uma geração além de Jesus, quando Jesus veio reinar sobre a terra. Olha que doideira. Não tinha véu, Jesus não tinha morrido na cruz, mas tinha. Vai entender isso.
Mas enfim. E aí quando eu me toquei e comecei a orar, e o Senhor começou de novo a trazer de volta essa palavra que eu recebi há tantos anos atrás, já tem 20 anos que eu estou ministrando. E eu estava no aeroporto, aliás, eu estava no hotel lá em Macaé, com os meninos que tocam comigo lá, no encontro de adoradores. E eu quase caí da cadeira da recepção, quando eu li esse texto. Veio não sei se foi um vento, não sei o que foi aquilo, porque nenhum dos músicos que estavam lá sentiram, mas eu fiz assim, pum! E eu ouvi claramente o Senhor falar comigo. E Ele falou para mim assim: Gideon, você pensa que o coração de Davi, por causa do arrependimento dele, mas eu vou te mostrar porque ele era o segundo meu coração. E aí eu li esse texto, vamos lá. Senhor, lembra de Davi, de todas as suas aflições. É Davi orando: Senhor, olha, lembra de mim, como ele jurou ao Senhor e jurou ao poderoso Deus de Jacó: certamente não entrarei no tabernáculo da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, ou cochilo às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar. Sabe o que o Senhor falou para mim? Ah, irmãos, ai. O Senhor falou para mim assim: Davi queria o mesmo que eu. Ele queria construir um lugar para mim. E aí eu tomei sei lá se foi um vento, eu escutei o Senhor falar para mim assim: até onde você está disposto a, junto comigo, construirmos um lugar? Aquilo mexeu demais comigo, cara. O Gabriel, ele olhou assim: o que foi? Assim, até onde você está disposto? Não darei descanso aos meus olhos. Eu cheguei de Mato Grosso do Sul, passei 24 horas praticamente viajando. Virei uma noite em claro e passei o dia todo no aeroporto. E cheguei em casa só à noite, com as minhas malas, todos fedorento. E quando eu cheguei na porta lá da minha, tem uma porta da área 5, fui abrir a porta, o Espírito Santo falou assim: Gil, você está cansado? Eu falei: não estou. Não estou cansado. Eu vou me gastarei, vou viver minha vida construindo lugar para o Senhor. Eu sou um construtor de lugares, você também é. Você vai entender daqui a pouco. E aí o meu pai espiritual tinha mandado para mim. Um dos meus pais espirituais é um homem, irmãos, que eu tenho tanto respeito por ele, que se ele pregar 20 horas eu fico sentado ouvindo ele. Tamanho admiração que eu tenho por esse pai. Eu chamo ele de pai também. E ele mandou para mim uma mensagem. Ele não fala comigo. Se você ver a última conversa dele comigo no Zap, foi tipo um ano passado atrás. Mas quando o Senhor começou a ministrar meu coração sobre o meu papel no reino, ele me mandou uma mensagem falando do significado do meu nome. Eu já sabia o significado do meu nome, mas no final ele falou assim: você é um construtor de lugares. Eu falei: cara, é isso que Deus está falando. Nós fomos chamados para construir lugares. Amém? Então, eu quero mostrar algo para você. João 14, agora vamos para João 14. Quem aqui quer construir um lugar para Deus? Se você investir a sua vida nesta obra, eu te garanto, você será bem-aventurado. Porque esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Construtores. Amém ou não? Estão comigo? João 14 diz: não se turbe o vosso coração. Tem café aqui? Esse café é para mim? Aleluias. Só não pode derramar no gasofilaço, né? Deixa aí embaixo aqui. Eu me conheço. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Presta atenção no texto, porque eu já li esse texto 200.000 vezes, mas eu nunca tive a revelação que eu encontrei dele. Amém? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Já ouviu essa frase em algum lugar?
Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possas estar vós também. Eita! E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Escuta isso, o caminho, fala comigo, o caminho vós conheceis. É porque a gente está lendo a Bíblia, às vezes, com a mente religiosa. Muitas vezes a gente não consegue entender a Bíblia porque a gente lê com mente religiosa. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou dizendo. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possas estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho e vós conheceis. Disse-lhe Tomé: ah, Tomé é top. Agora o Tomé, eu admiro ele, ué. Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Uau! Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Escuta, irmãos, é lindo, aleluia. A gente lê esse texto, é bonito, a gente usa esse texto para evangelizar, mas isso é mais profundo do que você imagina. Quando eu entendi o que Jesus... Eu nunca entendi isso aqui, eu só achava bonito. Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu nunca tinha me tocado em alguns detalhes. Eu vou mostrar para você, fica tranquilo. E ele diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis a meu Pai. Se eu fosse mudar as palavras aqui para atualizar a Bíblia, eu colocaria assim: se vocês tivessem intimidade comigo, vocês conheceriam o Pai. Porque a palavra conhecer aqui não é conhecer com a mente, é pela intimidade. Porque a única maneira de se conhecer a Deus é tendo intimidade com Jesus. Estão comigo? Porque uma coisa é você fazer coisas para Jesus, outra coisa é você fazer com Jesus. Posso falar mais profundo. Uma coisa é você fazer coisas para Jesus, outra coisa é fazer em Jesus, em Cristo. E ele diz: conheceis o Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Vamos parar por aqui. Irmãos, eu já vi 300 milhões de pregações, que eu sou evangélico desde que nasci. Todo domingo, todo sábado, a minha vida toda. Tenho 41 anos com essa cara de 200, porque eu estou dando sem óleo já tem um tempo. Mas há muitos anos eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto. E a maior parte dos pregadores que pregam sobre esse texto, eles falam assim que Jesus foi para o céu, construiu uma casa para nós, e Ele prometeu que um dia Ele vai voltar e vai nos levar de volta para o céu. Eu lia isso até eu estudar um negócio chamado homilética hermenêutica na teologia. Eu comecei a estudar a Bíblia usando as técnicas de hermenêutica. Pegava um texto, o contexto, estudava o contexto, as palavras no grego, no original, já com o primeiro Novo Testamento. E eu fui buscando as palavras, fui meditando no texto e orando em cima dele, até que um dia caiu uma chave, virou uma chave na minha mente. Jesus não está falando que Ele está indo para o céu construir uma casa para nós. Ele não está dizendo que um dia Ele vai voltar e vai levar você para o céu. Primeiro Ele está dizendo: eu vou para o Pai. Ele não diz que eu vou para o céu. Por que Ele não usou o céu e falou Pai? Porque o céu é a extensão do Pai. Entenderam ou não? E aí, olha que interessante, o papo de Jesus é com os discípulos que estão vendo Jesus dizer que vai morrer. Os caras que abriram mão de tudo para andar com esse homem, acreditando que ele seria o Messias prometido a Israel, que viria intervir na história dos homens e que colocaria todos os impérios embaixo dos seus pés. E de repente esse homem é um homem simples, de sandália, igual eu assim, andando de jumento. Eu sou o jumento da história. Mas enfim, e agora imagina, você colocou toda a expectativa nesse homem e de repente ele diz que vai morrer. Eles ficaram perturbados. Jesus: não se turbe o vosso coração,
Credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito a vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês não para o céu, levarei vocês para mim mesmo. Olha que doideira. Para que onde eu estiver, ou não, onde eu estou, vocês estejam também. O que Jesus quer dizer com isso? E para piorar o assunto, ele diz assim: e vocês sabem o que eu estou falando, vocês sabem o caminho para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Aí Tomé falou assim: abaixa a bola aí. Eu sei que nenhum discípulo tem coragem de perguntar. Deixa eu perguntar então: ô mestre, eu não sei do que você está dizendo. Que papo estranho é esse? Vou para lá, volto para cá, vem para mim, vou... Que papo é esse? É um assunto totalmente inédito para eles. Estão entendendo o que estou falando? E aí Jesus assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Porque ele falou assim: eu vou preparar lugar para vocês. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Por que Tomé fez essa pergunta? E a resposta de Jesus foi mais estranha ainda: eu sou o caminho. Espera aí. Tá bom, você vai para o Pai e tal. E como eu vou para o Pai é pisando em cima de você então, literalmente. Que papo estranho é esse? Vocês conhecem? Eu não sei não. Ô João, você ouviu algum sermão? Você é um dos mais íntimos? Ele pregou alguma coisa aí para vocês que eu não peguei? Fez uma escola profética e ensinou alguns segredos? Porque até agora eu não lembro dele ensinar para a gente esse caminho. Estão comigo? E por que Jesus disse que vocês conhecem o caminho? Jesus está mentindo? O que Jesus quis dizer com isso? Então agora, para você entender isso, por favor, eu quero que você preste atenção em todas as minhas palavras. Amém? Não tire o foco daqui, porque isso aqui pode mudar o seu destino. A sua concepção, irmãos, escuta o que eu vou dizer. O que você pensa a respeito de Deus, muitas vezes é o seu maior bloqueio para conhecer a Deus. Os nossos preconceitos a respeito de Deus, muitas vezes, são as piores barreiras que Deus encontra em nós para se revelar a nós. Porque a gente pensa que Deus é uma coisa, a gente acha, a gente vive aquilo ali, e a gente defende aquilo ali, e Deus vem e aparece de outra forma, vestido de gafanhoto, comendo gafanhoto, mel. Estão comigo ou não? Então, por que Jesus disse? Aí eu entendi. Eu preciso pegar uma máquina do tempo, voltar no tempo no Antigo Testamento e falar de algo para você. Um dia Deus chegou para Moisés, tirou o povo do Egito, e Deus chamou Moisés no alto do monte e falou para Moisés assim: Moisés, eu quero construir um lugar no meio de vós. Mas Moisés, você precisa fazer conforme tudo que eu lhe mostrar, te revelar. E Deus então mostra para Moisés uma espécie de maquete, um projeto. Porque o seu maior desejo, o maior desejo de Deus é encontrado na Bíblia quando ele diz assim: eu andarei no meio de vós, eu habitarei no meio de vós, vós serei meu povo, eu serei vosso Deus, vocês serão meus filhos, eu serei vosso pai. O propósito eterno de Deus. Amém? Então, quando a gente olha para a Bíblia, quando eu li isso, porque quando eu estava lendo isso aqui, eu perguntei: por que o Espírito Santo está trazendo à minha memória Moisés? Porque Jesus falou: eu vou preparar lugar para você. Jesus não está falando do céu, porque se você ler o texto, no final, ele está dizendo que nós somos o lugar. Ele fala assim, se você ler o contexto, ele fala assim: e eu e meu pai viremos e faremos nele morada. Deus não precisa construir casa para você. A Nova Jerusalém já existe antes da fundação do mundo, meu irmão. Ele está dizendo implicitamente: eu vou morrer numa cruz, vou enviar o meu Espírito, e agora eu não serei um Cristo singular, apenas um corpo com a unção, um Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus não, tá, irmãos? Cristo é a unção que está sobre ele, Cristo, o Messias. E agora esse Cristo deixa de habitar somente num corpo e passa a habitar numa multidão. Ele está falando da igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Opa, tem um banco aqui, tem outro banco faltando ali, tá vendo? São milhares e milhares e milhares de cristãos. Agora mesmo tem gente do Brasil nos assistindo, lá de Batiba, Espírito Santo, Vitória.
Esta é a casa que Jesus está dizendo. Estão entendendo? Eu vou construir, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, onde eu estou, vocês estão. Opa! Onde Jesus está hoje aqui em São Mateus, São Paulo? Aqui. Nós somos o seu corpo. Aleluia. Amém? Fala para o seu irmão, você foi comprado com sangue, irmão. Aleluia. Somos propriedades exclusivas de Deus. Efésios 2 fala que nós somos a casa de Deus. Eu vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Só que ele diz para Moisés: construa um lugar para mim. Hebreus 10 fala que a lei não é a imagem perfeita das coisas, mas a sombra de bens vindouros. E a Bíblia fala em Timóteo, Paulo fala a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus. E quando ele disse isso, não havia o Novo Testamento pronto. Está falando do Antigo Testamento. Ela é útil. Romanos 15 fala que foi escrito para o nosso ensino. Nós podemos extrair verdades espirituais, princípios divinos do Antigo Testamento, sem precisar atualizar a Bíblia. Os mais fortes entenderam. Não precisamos atualizar a Bíblia, sabe por quê? Porque quem atualiza ela para mim é o Espírito Santo. Não há nenhum homem neste mundo que consiga atualizar as Escrituras. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ele não atualiza, ele só revela. O que já está escrito, já está falado, já está decretado. A palavra é imutável. Nós somos guiados pelo Espírito, não por teólogos. Enfim. Espírito Santo é lindo demais. Então, ele fala a Moisés: Moisés, construa um lugar. E quando você construir, é necessário você construir um lugar, porque esse lugar vai tornar o ambiente acessível para mim. Eu quero me manifestar no meio de vocês. Se você ler o livro de Levíticos, o livro, por exemplo, de Êxodo, Deus, para falar com Moisés, Moisés tem que subir um monte. Quando Moisés constrói esse lugar e começa o livro de Levítico, que é um manual de como manusear esse lugar, né, o tabernáculo de Moisés, em Levítico você encontra o início assim: da tenda da congregação chamou o Senhor a Moisés. Ou seja, porque ele construiu o lugar, Deus desceu da montanha e passou a habitar no meio deles. Só que a presença de Deus, Kavod, a glória de Deus, ela é uma bomba atômica. E a santidade é a maneira de você manter essa bomba atômica sem explodir. Por isso Deus exigia santidade no meio do povo. Amém ou não? E o que é mais legal nessa história toda é que Moisés constrói um lugar. E se você tirasse uma foto com um drone assim por cima do povo de Israel, milhões de pessoas, 3 milhões de hebreus mais ou menos no deserto, você viu uma forma de uma cruz. Eles foram colocados em forma de cruz. Uau! Quando Moisés e Arão vão até o Egito e falam para o faraó: deixa o meu povo ir para me celebrar uma festa, a palavra kalgag é dança. Deus está chamando o povo para dançar. E se você estudar as festas bíblicas, todas elas falam do futuro. Toda a história da redenção e do propósito eterno de Deus contada através de danças no deserto. Incrível, né? E o que é mais interessante é que tinha forma de cruz. E esse lugar que Moisés viu, ele constrói exatamente no centro da cruz, dizendo que o fundamento para construir esse lugar tem que ter cruz.
Oi. Amém. Fala comigo, a cruz é o centro, é o fundamento. Agora, o que é mais massa nessa história? Eu gosto de botar uma coleira em mim, mano. Sanguíneo para. O que é mais massa nesse negócio, irmãos? Que quando eu comecei a receber essa palavra, eu já estudei o tabernáculo de Moisés, eu já fiz curso, dei curso sobre o tabernáculo. Mas quando eu comecei a visualizar dessa forma, eu comecei a entender algumas coisas, e esses são os princípios para se construir um lugar para Deus. Vocês estão entendendo? Através de um símbolo, nós podemos extrair verdades espirituais imutáveis, porque a palavra de Deus é imutável. Ela não muda. A palavra de Deus, eu não estou pegando no pé do pastor que falou isso. Amém? Amém? Eu amo a vida dele, já li livros dele e admiro ele. Não tem problema nenhum com isso. Eu só estou dizendo para vocês o seguinte: o que eu quero mostrar para vocês é que a palavra de Deus, o Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje. E essas verdades que ele usou no Antigo Testamento, elas podem ser extraídas hoje. A Bíblia fala que a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. São tesouros escondidos, estão disponíveis para nós. Amém ou não? Por favor, escute tudo que eu vou dizer, você vai entender onde eu vou chegar agora. No tabernáculo de Moisés, você via 3 repartições: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O tabernáculo de Moisés, ele foi construído de dentro para fora. Você sabia disso? A primeira coisa que foi colocada no tabernáculo de Moisés foi a Arca da Aliança. Foi construído o Santo dos Santos, e dos Santos construiu o Santo Lugar e o átrio. Isso revela que a obra de Deus de encontrar com o homem é através do Santo dos Santos, e fala do interior do homem, no interno. Amém ou não? Estão comigo ou não? E é interessante porque a porta que dá do átrio para o Santo Lugar, lá no hebraico, usando a palavra, seria a mesma palavra em português para caminho. Porque o tabernáculo, você pode estudar ele de 2 formas. Estudando ele a partir do Santo dos Santos, então você entende a graça de Deus, é que Deus que nos busca. Mas quando você estuda o tabernáculo a partir do átrio, você entende qual é o papel do homem nesse caminho. Uau! Uau! O pessoal do bate-papo aqui bota uau! Então olha que interessante, irmãos. A porta que dá para o santo lugar era chamada de caminho. A porta que dava para o santo, a porta do átrio era chamada de caminho. E ali no caminho era um lugar de sacrifício. Você encontrava 2 elementos muito fortes: o bronze e o sangue. Vocês lembram quando Jesus falou assim: é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Ele será levantado como uma serpente que foi levantado lá no Antigo Testamento. Pegaram uma serpente de bronze e levantaram, e todos que olhassem para ela seriam curados da maldição que Deus trouxe sobre eles, a maldição da serpente. Serpentes abrasadoras que picaram aquele povo, e eles começaram a morrer. E aí Moisés clama, e Deus fala assim: levanta uma haste com uma serpente de bronze, e todos que olharem e crerem serão curados, serão libertos da maldição. E Jesus falou assim: o Filho do Homem será levantado dessa forma. Quando o Filho do Homem se levantado. Por que o bronze? Porque o bronze fala do juízo de Deus sobre o pecado. E a Bíblia fala que ele se fez pecado. Assim como tiveram que pegar algo que se identifica com aquela semente. Era uma serpente de bronze. Era algo profético. Deus pregando o evangelho para Moisés no Antigo Testamento. Amém? E o sangue. Dentro daquele lugar chamado átrio havia o sangue e o bronze. Você não encontra bronze no santo lugar e no Santo dos Santos. Agora, a porta que vai para dentro do santo lugar do átrio é caminho. Agora tenta adivinhar a porta que vai para o santo lugar. Verdade. Uau! E tenta adivinhar a porta que entrava do véu para o Santo dos Santos. Por que Jesus disse: vocês conhecem o caminho? Porque há mais de 700 anos atrás, Deus já vinha ensinando de uma forma didática, figurativa, gráfica, ao povo de Israel, como construir
um lugar para ele. Uau! Agora que interessante, o cara tinha que levar um cordeiro de 1 ano para ser sacrificado. Ele tinha que chegar diante do sacerdote, falar o seu pecado. A palavra confessar é a palavra homologar, tornar público. Então o cara levava o seu cordeirinho, e de 1 ano, aquele cordeirinho tinha 1 ano, porque ele pegava aquele cordeirinho, cuidava daquele cordeirinho. Quando Davi confrontou Natan confrontou Davi, olha a heresia. Davi usou uma figura de linguagem que era cultural para eles. Olha, tinha um cara que tinha um cordeirinho que comia na mesa com eles, deu nome para eles. Então era o bichinho de estimação da casa. O povo se apegava àquele cordeiro, mas 1 ano depois teria que levar aquele cordeiro inocente que você amava, o seu bichinho de estimação, na qual você tinha um laço emocional com ele, e teria que chegar diante do sacerdote e dizer: olha, esse cordeiro vai morrer por minha causa. Um inocente. Provavelmente eles disseram, os eruditos, que muitas pessoas vinham aos prantos, porque sabiam que aquele cordeirinho deveria morrer. Aquela oferta tinha que ter apego, não era qualquer coisa. Por isso que Jesus brigou com os irmãos lá no templo, que estavam vendendo. Por quê? Porque tirava essa parte, era só chegar lá, comprar qualquer animal e matar. Não havia sentimento, porque a oferta que Deus recebe tem que ter sentimento, tem que ter coração. E a palavra cordeiro, na raiz da palavra, é a palavra cardio, no latim, que significa para nós coração. Jesus é o coração de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cara chegava ali com um luluzinho e olhava para ele e começava a chorar: um inocente vai morrer por mim. Era a mensagem do evangelho, porque um dia um inocente iria morrer por eles e por nós. Mas o que é interessante é que no tabernáculo de Moisés, quando você entrava no santo lugar, que era interessante, porque no santo lugar havia uma mesa de pão da preposição, 12 pães ali, que o sacerdote podia se alimentar dele. Tinha em frente um candelabro de ouro que simboliza o ministério do Espírito Santo. Amém? E tinha um altar de incenso entre o véu e o Santo dos Santos. E o que é mais interessante, irmãos, agora eu acho que já vou chegar na ponta, é que Moisés está sendo ensinado de uma forma gráfica, uma maquete de como se construiu o lugar. E sabe qual era o nome desse lugar na Bíblia? Não é chamado de tabernáculo de Moisés, nós chamamos. A Bíblia chama de a tenda do encontro. Os que dão aleluia estão entendendo o que eu estou falando. Naquele lugar, o céu e a terra se encontravam para namorar. Naquele lugar havia uma nuvem de glória. Naquele lugar você podia ver as realidades espirituais. Por quê? Porque o tabernáculo de Moisés ensina de uma forma gráfica de como o homem deve se movimentar para que o céu interfira a sua vida. Porque a quem eu adoro, eu dou o direito de habitar e governar a minha vida. Fale comigo isso, por favor. A quem eu adoro, eu dou o direito de habitar e governar a minha vida. Quantas vezes eu trabalhei com libertação no início do meu ministério, expulsar demônios de pessoas, até hoje. Às vezes chega para expulsar o demônio da pessoa, o demônio fala assim: ela é minha. Por quê? Porque a minha adoração dá direito de habitar e governar. Tanto é que a Bíblia fala que o Senhor habita, ou o Senhor está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Ele usa a palavra habitar e entronizar, que fala de governo, no mesmo texto, em versões diferentes. Porque a quem eu dou direito de habitar. Ou seja, a quem eu adoro, a forma como eu ando, a forma como as minhas ações e os meus caminhos determinam que tipo de intervenção espiritual terá a minha vida. Por isso que eu fui ministrar uma vez uma família, libertação. Sabe o que acontecia nessa casa? De madrugada a geladeira apareceu da cozinha e foi parar na sala. Os quadros estavam todos virados ao contrário e a televisão ligava sem tomada. Eles desligavam a luz da casa, a energia da casa, e a televisão ligava de madrugada com vozes na televisão.
Uma irmã me procurou oração para libertação porque o copo voava nela, na cozinha. Eu estava com um grupo em Campinas, ministrando. Nós sentamos na cadeira para conversar. Estava eu, minha esposa e mais alguns lá. Não sei se o Igor estava, se estava o Renan. Estava o Renan. E a gente conversava sobre batalha espiritual. E de repente, a xícara e aquele pires, né, explodiram dentro do armário. Porque essa realidade espiritual, ela existe. Vai na África, você vai ver o que acontece lá na realidade espiritual. Quando um pai de santo deles lá fala assim, o feiticeiro fala assim, vamos matar você. O cara chega em casa correndo, fecha a porta, fecha todos os buracos e ainda assim aparece uma cobra e pica ele, ele morre. Estão comigo? Tem pessoas que se movimentam tão erradamente. E o que é pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é se movimentar fora dos padrões de Deus. Quanto mais um homem se movimenta fora do original dele, mais ele constrói um lugar para o diabo. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele reparou? Ele fala a partir da ira. Ou seja, a partir de um comportamento você constrói um lugar para o diabo. E tem famílias assim oprimidas. Você já foi em algum lugar que é oprimido? O ambiente é pesado. Por quê? Porque aquele grupo de pessoas se movimentam de uma forma diferente do que o Senhor estabeleceu para nós. Ezequiel, ele fala assim, o profeta diz ao povo de Israel, as suas ações e os seus caminhos têm contaminado a terra. Por quê? Porque não é usando a Bíblia debaixo do braço. O que determina se você é de Deus ou não são as suas atitudes no seu secreto. Quando ninguém está te vendo. Por que a gente vê um monte de evangélico doente, oprimido? Porque eles são só religiosos. O que o Espírito Santo está fazendo dentro de mim? O Espírito Santo está dentro de mim para gerar em mim um movimento que traz a presença e a glória manifesta de Deus na minha vida. Quanto mais eu me movimentar conforme Deus, os padrões de Deus, mais Ele vai intervir na minha vida, mais as suas realidades vão invadir a minha casa, a ponto de eu ver anjo andando na minha casa. Eu lembro até hoje, eu conto isso. Quem já viu eu ministrar, que um dia eu fui lavar uma roupa lá na minha área, e tinha um anjo de 2 metros em pé no meu tanque. Eu saí correndo lá do negócio, fui lá na sala. A Carol, deixa eu respirar, pera. Carol, tem um anjo lá lavando roupa para nós. O meu filho vê. Há um tempo atrás, eu e meu filho e minha esposa fomos numa casa onde o marido confessou pecados para nós escondidos, muitos pecados, para mim. Eu não contei para minha esposa e nem para o meu filho. Daqui a pouquinho vem a Carol fingindo. Você está sentindo o ambiente pesado? Eu estou, desde que eu cheguei. Está acontecendo alguma coisa? Tá. Só que eu não posso te contar porque eu pedi para o rapaz e o rapaz pediu para eu não contar. Aí vem meu filho lá brincando e falou assim, pai, nossa, desde que eu cheguei aqui eu não paro de ver vulto. Por quê? Pecados não confessados é uma porta aberta. Irmãos, nós temos que entender, olha para mim, avivamento não vem do alto, avivamento vem de dentro de nós. Isso é determinado pelo Pai. Isso faz parte do propósito eterno de Deus. Se você estudar o livro de Éfeso, Paulo revela o mistério da igreja. A igreja é a escada que Jacó viu, os anjos subindo e descendo. Deus determinou o seguinte, olha, aqui é o céu onde Deus governa. Fala comigo, céu. Agora fala comigo, céus. Fala comigo, terra. De novo, terra, céus e céu. Onde a igreja está nessa história? Assentada em Cristo nos céus. Ó, terra, céus e céu. Tudo que vier do céu para a terra vai passar pela escada. Jesus disse para um discípulo assim, olha, a partir de hoje você vai ver o céu aberto, os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E agora nós somos o corpo, nós somos. Amém até aí? Amém. Agora o que é interessante, Bia, pastora Bia,
é que o que o Senhor ministrou para mim foi muito forte. Porque eu olhava para o tabernáculo de Moisés e eu peguei um papel. O Senhor me pediu pegar um papel e eu desenhei numa folha de A4 o tabernáculo, as 3 repartições. E em vez de colocar assim, átrio, santo lugar e santo dos santos, eu coloquei caminho, verdade e a vida. E a pergunta do Espírito foi: onde está a porta dos fundos? Não tem. A única maneira de chegar na vida é passando pela verdade. E só come do pão da presença quem está na verdade. O pão da verdade não está no átrio, está no santo lugar. Tem que passar pela verdade para chegar lá. E sabe o que eu percebi? Que o povo que usa mais máscaras no Brasil é o povo evangélico. É o povo que mais usa máscara. Ironicamente, está todo mundo de máscara hoje aqui, né? Vocês reparou, irmãos, que somente em casa a gente não precisa usar máscara? Às vezes, nós colocamos uma máscara de evangélico. A paz do Senhor, irmãos, glória a Deus, amém, aleluia. Gente entregando profetada para fingir uma espiritualidade. O que tem de pessoas vazias de Deus no nosso meio, dá até medo de contar. E detalhe, eu tive a experiência de sentar com alguns homens que na plataforma eles gritavam aleluia, pó de ouro descia na igreja, dente de ouro, unção. Eu tive a oportunidade de sentar numa sala e ver esse homem chorando e confessar seus pecados mais terríveis. Desde adultério, orgia, pornografia. Você sabe que o filme de Romeu e Julieta, tem um filme que começa num baile de máscaras. Aí eu reparei que tudo que começa com máscara nunca termina bem. É igual um casal que casa sem se conhecer de fato. Ah, porque é bonitinho, vamos casar. E começam a conviver juntos. E a gente começa a descobrir: meu Deus, eu casei com isso? Obrigado, irmão, me tirou da coreira. Aleluia, glória a Deus. Eu vou falar para vocês, irmãos, eu vou abrir meu coração. Sabe por quê? Eu não suporto pregadores que vêm trazer peso para a igreja, né? Tem uns pregadores assim: você vai morrer, vocês vão tudo para o inferno. A ideia não é essa. Tira o PR do meu nome aqui, só coloca Gideon, sou seu irmão. E talvez seja o pior de todos aqui. Mas o que é interessante é que ao longo dos anos, eu não sei se você já teve um encontro especial com Deus. Quem já teve um encontro especial com Deus aqui? Você sabe o que eu estou falando. Quando eu encontrei com Deus, a primeira coisa que veio na minha mente é: nossa, eu pensava que eu era crente. Foi ou não foi? Porque eu era crente, mas eu era viciado em pornografia na internet. E detalhe, eu morava na igreja e assistia pornografia na igreja. Olha como é feio falar dessas coisas, né? Eu estou falando dos meus pecados que já foram lavados no sangue do Cordeiro, para você entender que isso aqui não é a Liga da Justiça. Ninguém aqui é super-homem nem super-mulher, ninguém tem superpoderes aqui. Todos nós somos seres humanos carnais, temos nossos problemas. O problema não é você, escuta, o problema não é vergonhoso admitir seu pecado. É vergonhoso você não admitir, é ser covarde. Existem pessoas, irmãos, que preferem passar a vida toda sofrendo do que abrir mão do seu orgulho e retirar a máscara. Irmãos, o que eu estou falando para você, eu tenho 20 anos de ministério, mas eu fui criado na igreja desde que nasci. Estou falando de coisa que eu estou cansado de ver, até da minha vida. Eu tive que passar por várias curas na minha vida, mas a cura, eu reparei que a cura só acontece a partir do momento que você admite essa realidade. Mas quando nós temos um ministério, pode reparar, quer ver?
uma pessoa aceita Jesus, ela não tem dificuldade de chegar aqui e contar os seus pecados, falar do que Deus fez na vida dela. Dá um título para ela na igreja. A maior parte dos apelos que eu faço das igrejas, os pastores não vêm. Quem vem é o povo. Porque o líder tem dificuldade de abrir mão da sua imagem. E são aqueles que mais param no tempo. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Você não pode matar o Espírito, apagar ele com um tiro. Ele está dizendo, você pode afetar a sua vida, ser tão pecaminosa, que o Espírito para de fazer aquela obra na sua vida. Você apaga o Espírito Santo. E a pessoa para no tempo. Por isso que você vê em algumas igrejas, alguns irmãos de 40 anos de igreja usando fralda da Mônica. Os mesmos pecados, as mesmas transgressões, as mesmas dificuldades, eles não conseguem ir além, sabe por quê? Porque o que determina o seu crescimento em Deus não tem a ver com o tanto de igreja que você já participou, ou o tempo de igreja você tem. O que determina é o quanto você está disposto a morrer para si mesmo. E eu reparei nesses anos de ministério, que era assim, eu ia até um nível, e naquele momento eu começava a andar em ciclos. Porque o Senhor me revelava algo que eu precisava confessar e tratar. Mas eu não abria mão. Porque eu era o ministro da glória. O ministro da unção. Até o Senhor me quebrar. E quando Ele quebrava, eu deixava Ele fazer a obra. Difícil. Que a vontade que dá é você ir no Facebook e jogar em direta para a pessoa. Você quer agir com a alma quando você está ferido. Quando alguém te trai, te machuca. Mas eu me calei e falei, deixa o Senhor ser o juiz. E eu deixei Ele tratar. Aí eu reparava, eu deixava Ele tratar. Daqui a um tempo, a unção que estava sobre a minha vida aumentava. A revelação de quem Ele é aumentava. E eu ficava mais cheio do Espírito. E sempre foi assim. Eu passo por um ciclo no ministério, meu ministério está bombando. É assim, está bombando. Daqui a pouco o Senhor falou assim, agora vamos para a pandemia, vai ficar em casa. Vamos tratar seu casamento, vamos tratar sua vida. Vamos reparar algumas coisas aqui. Dói, dói, por quê? Porque afeta o nosso orgulho. Afeta a nossa imagem, ninguém quer admitir. Eu teve um apóstolo muito famoso no Brasil, não vou falar o nome dele, amigo meu, que um dia ele parou o carro na beira de uma praia lá em Vitória, Espírito Santo, e falou assim, Gideon, eu vou te contar alguns segredos que eu não tenho coragem de contar para ninguém. E abriu o coração, rasgou, chorou. Ele ficou de joelho na praça da praia lá. E confessou para mim os seus pecados. E ali nós oramos juntos. Foi um tempo de restauração para ele. Ele falou assim, Gideon, eu fiquei famoso. Imagina se eu conto isso, se alguém descobre. Vocês estão entendendo? Irmãos, o diabo, ele não precisa fazer você adorar ele. Ele só precisa fazer você adorar a si mesmo. E a gente fica nessa vida. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Posso contar? Toda vez que eu viajo, eu fico ligado na tomada, no Espírito. Eu posso ir tomar um sorvete na viagem, eu estou ligado. Toda vez. Estava vindo eu e Igor de carro. Eu nunca vi tanto carro parado na estrada como foi agora. E eu falei para o Igor, Deus quer falar alguma coisa para nós essa semana. Que tem pessoas no nosso meio aqui que vão estar lá no congresso, que seus carros estão parados na estrada. Aí passa um caminhão, estava escrito Axó, eu li amor. E depois passou uma placa escrito troca de óleo. E eu falei para ele, cara, o Espírito está falando com a gente. O Senhor está falando para mim. Ele falou assim, Gideon, eu vou rebocar os carros, eu vou mandar ajuda. Se você me visse como um profeta, você ia dar muito mais glória. Irmãos, eu já tive muitas experiências com Deus ao longo desses anos. Eu fui numa igreja linda, maravilhosa, tudo bonito. E o Senhor falou para mim assim, quando você chegar lá eu vou te mostrar a realidade do lugar. Aí eu falei com o Renan, meu guitarrista, assim, vamos arrastar esse púlpito. E quando a gente foi arrastar o púlpito, estava cheio de bicho. Mas caía muito bicho, aqueles cupins assim no chão. É muito assim, aquelas troças assim. E foi um tempo de cura para a igreja. O Senhor está enviando ajuda. Algumas pessoas aqui precisam caminhar. Não dá mais para andar em círculos. O Senhor não quer mais isso para vocês, nem para mim.
É interessante como eu fui ministrado no início da pandemia. Como eu fui curado. Como a minha rede é meu lugar de oração na minha varanda. De vez em quando eu acordo de madrugada, abro a porta do meu quarto sozinho para a Carol não acordar. E vou lá e deito da minha rede, aquele ventinho gostoso. Eu só fico lá. E o Senhor tem falado muito sobre isso, Gideon. Volte para o lugar. Volte a construir um lugar. Volte a construir um lugar. Nós paramos na estrada. Estamos parados. Essa pandemia parou a gente. Quantas famílias não foram afetadas por essa pandemia? Eu perdi amigos nessa pandemia. Até eu achei que eu ia morrer nessa pandemia. Eu já falei assim, meu Deus, acho que eu vou morrer. Posso falar uma coisa para vocês, irmãos? Eu descobri, depois de muito tempo, que o arrependimento de Deus para a nossa vida, o arrependimento que Deus espera de nós, eu quero que você entenda, é que essa tenda do encontro, esse movimento, essa maneira de se mover, andando na verdade, comendo do pão da presença, sendo guiado pelo Espírito, para você encontrar a vida, é um movimento, vocês estão entendendo? A Bíblia chama isso de justiça. Se a vossa justiça não exceder a muito dos escribas e fariseus. Por quê? Porque os fariseus se moviam externamente, mas o verdadeiro movimento que traz a glória de Deus é de dentro. Por isso que Jesus depois começa aquele papo assim, ó, Mateus capítulo 5, aí 6 ele começa a falar assim, ó, quando vocês orarem, entra no seu quarto, porque Deus olha o seu coração. Quando você der jejuar, jejua, mas de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Jesus está chamando a atenção. Deus vê o coração. Foi isso que ele disse para Samuel, não foi? Você vê como o homem vê. Eu vejo dentro. Ou seja, eu tenho uma obra. E esta obra espiritual, o Espírito Santo, ele está exatamente em cada um de nós, para gerar em nós os movimentos, ou seja, os mesmos padrões de movimento que Jesus se movimentava. Por isso que ele diz, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo assim, eu sou o padrão. Eu sou a vida que você deve viver para agradar a Deus. Quando você se mover como eu me movo, o céu vai vir te servir como os anjos me serviram no deserto. Vocês estão me entendendo? Cara, isso é muito massa! Ou seja, o meu desejo, a minha vida, a minha oração diária, todos os dias, eu oro a mesma oração. Um cara perguntou, Gideon, você é muito usado, cara. Cara, você deve orar assim. Qual é a oração que você faz? Fala para mim que você é usado com profecia, você vê anjo, você não sei o quê. Eu vou dizer, eu só faço uma oração toda vez que eu vou pregar, irmãos. A minha oração é em português, porque o resto eu oro tudo em línguas. Quando eu vou para o banheiro da igreja, então eu oro. Às vezes o lugar de oração é o banheiro, fica só lá, lá na sala do trono, sala do trono branco. É lá que eu me sinto parecido com todo mundo, é lá que eu sinto o meu cheiro. É na sala do trono. Na sala do trono você fala, ai de mim. Lá você bota para fora as coisas podres dentro de você. É na sala do trono, irmãos. Agora entenda uma coisa. A minha oração diária, se você quer o segredo, eu falei isso para um ministro aqui no Brasil. Ele me perguntou para mim, me fala qual é a chave da sua oração. A minha oração é essa aqui, toda vez que eu vou ministrar para um povo, seja 10 pessoas, 1000, 40 mil, a mesma coisa. Senhor, revela Jesus em mim e através de mim hoje. É só isso em português. Irmãos, quantos lugares eu fui? Quantos lugares eu fui que pessoas vinham aos prantos assim, eu vi Jesus em você. Quando você está pregando, dá a impressão que eu estou vendo Jesus. Quantas pessoas curadas. E na Viraí, pessoas que foram... Gente, tem pessoas que viram anjo andando no meio da igreja. Por quê? Porque lá em Naviraí, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é um prumo. Quem já foi pedreiro sabe o que eu estou falando. Prumo. Ela é colocada diante de você e ela revela o quanto você está torto.
E a única maneira, irmãos, meu pai, eu trabalhei de pedreiro com meu pai. A única maneira de você consertar uma parede que está torta é derrubando. Porque o verdadeiro arrependimento não é cair somente em si, é cair de si. Agora o que eu quero, cheguei na parte final, para a gente não tomar muito tempo, beleza? É porque eu quero deixar o Espírito ficar só ele. Entenderam? Ah, você acha que eu sou besta? O que eu aprendi, irmãos, ao longo dos anos, que a palavra de Deus é a estrada que o Espírito constrói para passear no meio da igreja. Nossa, hein? Só tem pérola saindo daqui hoje, não tem? Tem um anjo de revelação aqui hoje, mano. Hã? Irmãos, escuta. Uma vez eu estava ministrando em Sorocaba. Foi quando eu fiz a música Faz outra vez, como na primeira vez. Nesse dia eu vi chuva caindo na igreja. Chuva. Só você entender, eu não tinha nem falado para a igreja isso, mas teve irmãos que falaram que sentiram gotas de chuva. Eu não falei na frente da igreja, irmão, estou vendo uma chuva aqui. Que nem todo mundo acredita nas nossas maluquices. Crente é o que menos acredita em nós. Se fosse um macumbeiro, acredita em tudo, que ele já viu o Zé Pilita, ele já viu o caboclo, já viu tudo. E maior é o que está em mim do que está neles. O que ele pode fazer aqui no nosso meio? O que o Senhor pode fazer aqui? Mas ele disse o seguinte, que o único caminho, a verdade e a vida é Cristo. Ele é um padrão. Ou seja, se eu começar a me movimentar de acordo com a vontade de Deus, Ele vem. Por isso que antes de um avivamento acontecer, o chamado é para rasgar não somente as vestes, mas o íntimo. É parar de usar máscara. A gente às vezes quer enganar a nós mesmos. A gente não quer aceitar que somos fracos. Mas ele fala assim, ó, quando você diz que você é fraco, aí que eu sou forte na sua vida e o meu poder opera na sua fraqueza. Se tem um lugar onde o poder de Deus mais se manifesta, é no meio de um povo humilde, que abre o coração e fala, Senhor, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Sou pobre, cego, fraco e nu. Eu não sei você, eu sou sanguíneo. Quando o Senhor começa a ministrar a minha vida, alguns erros meus pecados pessoais. Teve um dia que eu estava tomando banho. Eu falei, Carol, eu achei que eu ia me matar, porque eu comecei a dar murro em mim. Morre, desgraçado! Porque eu quero morrer. Uau! Uau! Todos os dias. Quem quer experimentar uma chuva de Deus aqui? Eu experimentei essa chuva no dia que eu viajei de Londrina para o Rio de Janeiro para ministrar com a casa de Davi. Eu estava com um violão aqui. A equipe já estava montada, eu era o ministro. Eu peguei o violão, irmão, foi muito interessante. Eu peguei o violão, quando fui subir a escada, eu senti um negócio que eu não tenho como explicar, e caí com o violão e tudo no chão. No meio de uma igreja metodista, meio tradicional. E eu caí no chão e comecei a gemer. O líder da equipe disse, o que aconteceu? O que aconteceu com o Gida? Ele me arrastou para um canto, eu desse tamanho. Ele falou, o que aconteceu? Fala com a gente, o que aconteceu? E eu comecei a chorar, e liguei para minha esposa. Ela estava em Londrina. Carol, ela pensou que eu estava morrendo, né? Carol! Ela falou, o que foi? Amor, me perdoa. Ela, por quê? O que você fez? Eu não lavei a louça. Sabe o que o Espírito falou para mim? Não é a questão de lavar a louça, porque para a gente é uma besteira, bobeira, só não esqueceu, viajei. Mas o Espírito falou para mim assim, você foi até o quarto, disse para ela que antes de viajar, você lavaria a louça. E se você é um homem sem palavra, no meu reino você não caminha. Porque o reino se move pela palavra. Mas é interessante que se eu lesse isso no livro é só uma coisa. Mas quando Deus... O que é tristeza segundo Deus? É quando Ele pega uma lágrima do seu coração e coloca no seu coração e faz você sentir o seu pecado como Ele vê, não como você julga.
Por quê, irmãos? Porque para o religioso, ele fica buscando saber o que é, o que não é pecado. O filho, ele está sempre procurando saber o que agrada e o que não agrada. Uau! E eu descobri Eu vou contar uma coisa aqui que eu não conto em lugar nenhum. Tá bom? Já que no início do ano o Senhor falou para mim assim: a partir de agora você não vai esconder de ninguém nada. Você não vai ter vergonha de contar que você vê anjo, essas coisas. Então eu posso contar um segredo para vocês? De verdade, meu? Eu já fui no ambiente do céu. Eu já fui. E o que o Senhor ministrou no meu coração naquele dia foi intenso. Irmãos, sabe quando a Bíblia fala que existem regiões celestiais? Existe. Isso é uma heresia minha, boa, daquela atualizada da Bíblia. Beleza? Eu sou responsável pelo que eu estou falando agora, tá bom? Não tem nada na Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia. Eu vou falar para vocês o que eu vivi. É a minha experiência, é problema meu. Tá bom? Eu descobri que existem ambientes no céu. Existe um ambiente perto do trono de Deus que Ele causa em nós esse sentimento. Foi isso que Isaías sentiu. Ai de mim. Ele já era profeta, poxa. Já profetizou 5 capítulos, nos 6 capítulos ele é arrebatado. Um profeta consagrado ainda diz: ai de mim. Eu acredito que a adoração celestial, a adoração, por que Deus se preocupou em falar: Moisés, faz conforme tudo você vê aqui no céu? Você sabe o que havia no tabernáculo de Davi, diferenciado do tabernáculo de Moisés? É porque no tabernáculo de Moisés a essência era a intercessão. No tabernáculo de Davi era a adoração com música, com dança e intercessão. Ele conseguiu juntar as duas coisas. E lá no céu, em Apocalipse 4, quando João é arrebatado ao céu, ele vê o ambiente celestial. E ele diz que os anjos estão segurando uma harpa representando a música, e o incenso no cálice representando as orações dos santos. Oração e música no mesmo ambiente. Quando a igreja ouve a música do céu e não está preocupada em fazer música para vender nas rádios, quando ela para ouvir a música celestial, há uma conexão. Porque a ideia de Deus é construir ambientes na igreja. Quem aqui no meio da adoração sentiu, parece que você estava diante do trono de Deus? Você lembra aquela música? Assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando. Você lembra dessa música? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Fecha os olhos. Está sentindo o ambiente, não? Jesus, a honra, Está sentindo? É possível, sabe por quê? Porque você está na região celestial. Você é o corpo de Cristo. Nós estamos aqui, mas estamos nele. Ao Rei Jesus a honra. O ambiente do céu, o ambiente do céu, ao Rei amado Jesus. Ao Rei. Show. Aleluia. Aleluia. Viu
irmãos, foram 1 minuto só. 1 minuto apenas. E o Senhor me mostrou algo para mim. Existe um ambiente onde o Senhor... Tenta, por favor, eu vou ser melhor, vou tentar ser mais claro. Quando meu filho era pequeno, seu filho já está nessa fase de fraldinha, ele vinha para mim assim e falava assim: papai, Totô. Hã? Totô. E a fralda dele ficava cheia. Eu pegava ele no colo e levava ele lá num ambiente específico. Entenderam ou não? Eu não vou dar banho nele na sala. Existe um ambiente na casa do pai específico. Cara, essa aí foi... Na casa do pai não existe só uma sala. Existe um quarto para você ter relacionamento íntimo. Existe uma sala para você brincar com ele. Existe a sala de brinquedos. É isso que eu estou tentando dizer. E existe o banheiro onde você toma banho, lá na sala do trono. É onde você consegue tirar sua roupa. Ali você não tem que usar máscara. Tomar banho com roupa não é estranho? O que é melhor quando você está num banheiro? Você tem que tirar sua roupa. É lá que você se solta, que você canta. É lá que você chora. E é esse exemplo que eu estou usando, para você entender que no céu existem ambientes. Na casa de meu pai. Aí eu pegava meu filho no colo. E aí eu tirava a minha roupa, tirava a roupinha dele. E fazia um chuveirinho meio morninho, que nem na casa do pastor Gerô, que tem uma ducha maravilhosa. Eu falei assim: Senhor, eu não vou gastar o gás dele, tadinho. Que deu vontade de ficar lá só falando em línguas debaixo daquela ducha. Pelo menos 1 hora, mano, entendeu? Mas eu pegava meu filho, tirava a fralda dele primeiro. Eu aprendi com a minha esposa que a mulher ela já nasce com download na cabeça. E ela já sabe fazer tudo, mas a gente não sabe. Aí eu pegava aquela fralda toda, dobrava e já tinha um negocinho, fazia assim, ficava aquela trouxinha. E já tinha um negocinho para jogar. Jogava fora o lixo, estava fedendo. Algo que saiu de dentro dele. Porque é isso que o pai quer fazer. Quando você colocar para fora o que fede dentro de você, ele vai jogar isso fora. Fala assim: hoje o papai vai me levar para o banheiro. Hoje eu vou de toalete. Fala. Ei! Aí eu pegava meu filho e era gostoso demais. Mano, é muito gostoso criança. Ele botava a cabecinha no pescoço assim, mano, e dava uns beijinhos aqui assim, ó. E eu ficava, eu não queria sair dali. E eu ficava com ele assim, aquele pequenininho. E aí eu ficava apertando. Aí eu pegava o sabonete, estava fedendo ainda. Eu pegava o sabonete e começava a limpar. Ia nas partes íntimas. E detalhe, o filho não tem vergonha de mostrar as partes íntimas para os seus pais, você reparou? Sabe por quê? Porque ele sabe que eu não vou explorar, não vou machucar ele. Eu amo. Então ele abria a perninha assim, eu botava o sabonete lá e ficava limpando, lavando tudo. E depois, lá naquele ambiente, existe um ambiente de intimidade, entendeu? Existe. Eu estou falando isso para você entender o ambiente do céu que eu estou falando. Eu acredito em ambientes. Existem cultos que parece que nós estamos numa sala, vendo uma janela e olhando para as estrelas e glorificando a Deus. Mas existem cultos que Deus leva a gente literalmente para um banheiro, para nos lavar. E aí, lavei. Fui lá no quarto, botei a roupa primeiro em mim. Deitei ele em cima da toalha na cama. Abri bem as perninhas dele e ele brincando comigo. Aí eu fui lá no armário, peguei um hipogloss.
É apoglose. Você seca bem as partes íntimas. A parte que você está mais preocupado no corpo do seu filho é a parte íntima, porque pode assar, pode machucar. E aí eu passei hipoglose, até demais às vezes. E botava a fralda da Mônica por cima assim, e botava e pegava de novo no colo. Ele já estava sorrindo, ia no armarinho dele e pegava o perfume de criança que a Carol comprou, que nós ganhamos, e passava no corpinho dele. Ia lá, apagava a luz, tinha uma luz climática assim, né? Ligava o ar-condicionado, para ficar mais fresquinho, Rio de Janeiro é calor. O berço já estava preparado. E para dormir ele tinha que ouvir uma canção. Então eu ficava lá, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Aí ele olhava para mim assim, eu falei, dorme, dorme, rapaz, faz outra vez. Aí é gostoso, né? Você fica olhando pro olhinho dele. Como é que você sabe que seu filho dormiu? Você vê que ele solta o corpo. É ali que ele descansa. Por enquanto ele fica lutando. É assim que a gente faz, a gente fica lutando para não ficar acordado. E o Senhor fala dizendo para você, descansa. E ele vai e descansa. Aí eu espero mais um pouquinho. Deixa ficar profundo. Esse é o ambiente onde você pode dormir e descansar profundamente, porque o Pai está cuidando de você. Depois, um beijinho na testa, cobre e sai do quarto em silêncio e deixa ele curtir o sono dele. É essa noite, irmão. Quando a gente chora o choro de Deus, a gente bota para fora. É como se você estivesse nesse ambiente acontecendo toda essa cena espiritualmente que eu estou contando para você. É o Senhor te pegando no colo. Por isso você não sente a tristeza, segundo Deus, é para arrependimento, para salvação. Você sente paz. Tem pessoas aqui que estão procurando por paz, descanso. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Uau! Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Você reparou que não precisa gritar para o Espírito fazer? Ele está aqui. E Ele quer te dar uma experiência. Irmãos, eu conheço gente que está há anos na igreja, anos, carregando malas nas costas. Pessoas que nunca sentiram isso. A única coisa que elas tiveram é uma igreja onde tem um pastor gritando no púlpito, fingindo uma espiritualidade que ele não tem. Porque muitas vezes, quando o pastor grita muito do púlpito, ele está tentando cobrir uma falta que ele tem. Porque quem é de Deus não precisa forçar a espiritualidade. Quem é de Deus não precisa. O Espírito de Deus está aqui. Pronto. Ele está aqui, operando em nossos corpos. Viu? Ele está aqui. Uau. Eu tive uma experiência com a minha esposa muito linda, numa ministração em São João de Meriti. Eu contei lá em Naviraí que eu estava em pé vendo a minha mulher pregar. E eu admiro muito a minha esposa, né? Oh, meu Deus. Estou lá olhando minha mulher pregar, porque eu conheço a vida dela. Ela é muito séria com essas coisas. E de repente meus olhos espirituais se abriram, irmãos. E eu me vi num parque, mas foi uma coisa tão rápida. Eu me vi tipo num parque gramado verde. E a Carol estava sentada no chão ao lado de Jesus. E estava várias linhas de pipas, assim. E Jesus e Carol trabalhando. E tinha um monte de pipa em volta deles. E as linhas no meio. E Jesus olhou para mim e falou assim: Gideon, que bom que você chegou. Ajude a gente a desembolar essas linhas. E quando eu voltei, eu já voltei chorando. Eu fiz assim, ó. Aí a Carol pregando. O que foi? Conta pra gente. Assim, Carol, eu vi várias pipas e o Espírito ministrou no meu coração que essas pipas são essas pessoas que estão aqui,
que estão com as linhas emboladas e que nós estamos trabalhando para desembolar as linhas. Pessoas que querem voar, mas não conseguem voar. A gente conhece pessoas que estão andando em círculos há muito tempo, com a vida embolada, vários embolos. E é interessante, que me chamou a atenção é que Jesus estava feliz. Carol Gida, que bom que você está aqui. Tem pessoas aqui, irmãos, não precisa ser profeta para dizer isso. Aliás, eu quero dar uma palavra para o clamor pelas almas. Vocês vão voar em ares que vocês nunca tinham experimentado no Senhor. A partir desse seminário, vocês vão comentar daqui a um ano: Gideon, aquele dia, aqueles dias foi um divisor de águas. O Senhor vai fazer coisas e vocês não vão acreditar de tão poderoso que vai ser. Amém? Então eu quero perguntar para você: e se o Senhor fizer chover aqui hoje? Escuta, como eu falei, eu não preciso colocar uma lista de pecados aqui para fazer você se sentir mais pesado. Até porque quando Deus falou para Éfeso, lembra? Jesus falou aos Efésios assim: lembra-te de onde caíste. Ele não falou, lembra-te do que fez vocês pecarem. O que importa para Jesus é que você sinta saudade daquele ambiente. Uau! Quando o pai restitui o filho pródigo, já coloca nele a roupa lá fora da fazenda. Nem esperou ele chegar, já estava ansioso para trazer ele de volta para casa. Porque adianta você estar em casa e não estar? Se você está em casa e não funciona como alguém que mora naquela casa, é como se você não estivesse nela. Há uma chuva que o Senhor quer liberar aqui. Ele quer. Eu posso dizer que eu estou ouvindo ou não? Eu estou ouvindo no meu espírito que tem uma mulher que está aqui hoje com uma tristeza no coração há muitos meses, e que o Senhor quer tirar isso para fora. Isso está te matando de dentro para fora. Você não consegue ir para um culto, você não sente nada, você questiona tudo, mas você não consegue perceber que o problema não está no pregador, nem nas músicas que cantam. O problema está dentro de você. Lembra da verdade? Vai chover no santo lugar. Se você ficar no átrio observando, você vai perder a chuva. Por isso você tem que dizer: Senhor, eu estou disposto essa noite, o Espírito ministrar a minha vida e falar comigo quais são as áreas dentro do meu coração que ainda estão em trevas. Eu preciso dessa cura, eu preciso. Irmãos, por favor, a pior coisa que tem é quando você vai para um lugar fingir uma coisa que você não é. E Deus fala assim: eu amo a verdade no íntimo. É isso que o Senhor quer. Irmão, eu estou ouvindo o Senhor toda vez que eu olho para você. Eu quero curar você. Eu quero. Ele disse para mim que você nem viria para cá. É um milagre você estar sentado nessa cadeira olhando para mim. Foi Ele que trouxe. Ele causou uma situação para você estar aqui, não foi? E você está buscando isso. Primeiro você quer saber se Jesus já te amou, te perdoou. Ele está dizendo claramente para você. Você não queria que Ele falasse com você? Eu te perdoei, cara. Eu te amei. É uma noite de cura. É uma noite de cura. Você já está há muito tempo procurando por isso. Muito tempo procurando por isso. Mas você vai se surpreender que quem está mais procurando por isso é Jesus. Você lembra, você perdido, e Ele foi lá e usou uma pessoa que nem era crente para falar com você. Oh, Senhor, pode liberar, põe para fora. Está dentro de você há muito tempo. Você nunca vai mais pensar em morte, que sua vida não é nada. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus. Jesus está com a mão no seu ombro, velho. Espírito de Deus.
Dentro de mim o Espírito está falando assim: eu ouvi o seu choro lá na cama. Eu vi você molhar o travesseiro com lágrimas. Você tem orado. Oh, Espírito de Deus. Podemos orar para que essa chuva pegue todos? Espírito de Deus. Põe a mão no seu coração. Vocês que estão na internet, deixa eu dizer uma coisa para você. E na Viraí eu fiquei espantado com uma coisa que aconteceu. Com várias pessoas que me assistiram online, que foram curadas fisicamente. Foram curadas dos rins, pessoas que foram curadas. Eu falei, meu Deus, Deus opera até online. Então põe a mão no seu coração, você que está fora daqui do estado. Todos vocês. Como um profeta do Senhor no meu Brasil, que eu amo e sou apaixonado pela minha nação. Eu oro, peço ao Senhor, Pai, dá ordem aos seus anjos de cura, de transformação, que trazem libertação, anjos guerreiros. Dá ordem, Senhor, dá ordem aos seus anjos. Pai, abre a janela dos céus e faz chover essa chuva aqui essa noite. Espírito, deixa Ele te tocar, vamos. O avivamento não vem do alto, vem de dentro. Deixa o rio de cura. Papai está te curando daquele dia que seu pai te bateu na cara. Do dia que você foi abusada. Deixa Ele te colocar o perfume de Cristo, como um unguento derramado. Senhor, visita o pastor Gonçalves lá no hospital. Manda esse anjo lá. Faça um milagre. Faça um milagre. Eu vou pedir algo para Jesus especial essa noite. Senhor Jesus, tome a vida do meu irmão e faça ele chorar o choro que ele precisa. Faz-me morrer. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Oh Deus. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Jesus, chora, chora Jesus. Teu nome é como um unguento derramado. Chora Jesus. Eu quero ouvir Jesus. Que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Deus está curando pessoas aqui. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo, 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 tudo. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. A cura chegou como na primeira vez. Manifesta-te. Faz outra. Põe pra fora, irmã, vamos. Isso, põe pra fora, vamos. O anjo está te tocando. Põe pra fora, vamos. 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 Faz outra vez. Faz. Como na primeira vez. Faz outra vez. Bem baixinho. Sopra, Espírito Santo, sopra.
não sairemos dessa noite até Jesus chorar através de você. Sinta o ambiente, tá vendo? O chuveiro está aberto, tá vendo? Vai pro colo dele, vamos! Ei! Construa um lugar, vamos! Construa um lugar, vamos! Deixa ele ouvir o seu choro, vamos! Põe pra fora, vamos! 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 Deixa o vento. Há quanto tempo eu não sentia isso, Senhor? Eu vejo anjos dançando. Tá ouvindo esse som? É o som do céu. Brasa viva, toca os meus lábios, toca-me por inteiro, Jesus, Jesus, Jesus.
Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Eu te vi andando na calçada da sua casa.